Então, esta noite temos o último debate entre os dois Antónios, os candidatos à liderança do PS e a primeiros-ministros. Frederico Duarte de Carvalho, viste os debates anteriores? O que é que achaste? Como é que achas que têm corrido estas primárias? Eu achei piada a haver dois debates, um a seguir, no dia a seguir, logo com as duas mesmas pessoas, quer dizer, eu ia dizer, isto só neste país, não é? Mas já havia aquela canção, só neste país é que se diz só neste país. Mas é engraçado como é que as televisões ali, podiam ter, porque é que não fizeram na hora a seguir? Porque é que tiveram que esperar 24 horas, ou coisa assim? Depois, o interessante é aquela, no primeiro, toda a gente se queixou que eles tiveram a insultar-se entre si e não discutiram ideias para o país. Que chatice. No segundo, discutiram ideias para o país. Não tiveram a falar do que é que dentre eles. Que chatice. Portanto, foram os dois que chatices. Porque das ideias para o país ninguém se comprometeu com nada e percebeu-se que não têm nenhumas ideias. Não sei se são 6,5, se são 10. Se têm sequer ideia do que é o país. Entre eles, a gente já sabe que eles se dão bem, quer dizer, já sabe que não se dão bem, porque se dessem bem não tinham chegado ali à televisão em dois debates em 24 horas. Eu, felizmente, não tenho vontade de ir votar nas eleições primárias, deixo isso. Aliás, acho isso devia ser só mesmo, apenas e somente e unicamente, exclusivamente para os militantes. E militantes. Agora, virem pessoas de fora, eu não vou dizer que conheço pessoas que se inscreveram para boicotar aquilo, mas se eu tivesse eleições para candidato de um clube de futebol, eu ia, obviamente, inscrever-me para votar no pior. Portanto, vai ganhar o melhor? Enfim, não sei. Estou muito preocupado nesse sentido. Mais ainda, estou até preocupado do que possa vir a haver até em termos de confrontos físicos. Vamos ver. João Vasco. Bom, eu acho que o assunto é sério. É sério porque o Partido Socialista não é propriamente uma organização de bairro. E a escolha de um líder para o Partido Socialista é importante. Acontece é que isto não é a escolha de um líder para o Partido Socialista. Isto foi uma macacada arranjada pelo António José Seguro perante uma confrontação inédita, e ele aí tem razão, na história do PS, que foi provocada pelo António Costa. E agora vai haver eleições primárias. Primeiro ponto, espero que, muito sinceramente, as eleições primárias sirvam para que se perceba quem é o homem mais querido pelos militantes e simpatizantes. Isto é, o potencial de chapelada nestas eleições é gigantesco, porque os jornais estão cheios de notícias e a internet, então, upa-upa, de que há 20 mil mortos inscritos na secção A e 30 mil estropiados na secção B e pessoas que não existem na secção C para votar conforme apetecer ao mandante. Eu não quero acreditar que Jorge Coelho permita que se crie daqui uma patafurdice, uma palhaçada que prejudique ainda mais o Partido Socialista a seguir na madrugada de 28. Depois, em relação aos debates, tu disseste tudo, Frederico, de facto, ridículo por ridículo, mais valia fazerem um intervalo e uma hora depois voltavam ao ringue. Quanto à substância, António José Seguro fez o caminho da direita para a esquerda, nesta campanha, e tentou juntar-se às propostas mais à esquerda, sendo que depois deu um tiro fatal. Eu julgo que António José Seguro só tem dois pés, foi o que eu pude observar quando fui repórter parlamentar e agora na televisão parece que não lhe cresceu o outro. Mas eu acho que ele já não os tem sequer, que os tiros nos pés foram tantos que ele já está sem pés. Esta questão de mudar a lei eleitoral para a Assembleia ter só 181 deputados é de facto dar cabo, o António Costa tem razão, da representatividade na Assembleia. Depois, António Costa faz o caminho contrário, vem muito mais à esquerda e embora pareça querer dialogar à esquerda, e pareça, digo eu que acredito que parece que quer dialogar à esquerda, as propostas poucas que vem fazendo, de forma inteligente, poucas, porque ele não se quer queimar, porque tem outra campanha a seguir contra Passos Coelho, e não contra Rui Rio, como ele gostava, mas daí, presumo que isso não vai acontecer. Ele cola-se muito mais ao centro, à direita, ao europeísmo, à tralha socrática, como António José Seguro acusa
umas vezes bem, outras vezes mal, e isso permite que alguns entusiastas de António Costa, à partida, neste momento estejam indecisos. Portanto, o debate desta noite, de facto, só o pugilato é que pode trazer alguma novidade entre ambos, mas as eleições de dia 28 vão revelar de que lado, se à esquerda, se à direita, é que estão os militantes e os simpatizantes do PS, Paulo. Bem, em primeiro lugar, deixa-me dizer uma coisa. O Jorge Coelho já explicou a história dos eleitores mortos, ou dos mortos inscritos, como quiserem, desfazendo imediatamente a questão, dizendo, portanto, as primárias são presenciais, portanto, os mortos não vão votar. A história dos mortos teve a ver com as eleições para as federações que, entretanto, houve, portanto, aí é que houve alguma confusão. Esta foi a explicação que o Jorge Coelho deu. Não foi no prime time, deu num programa de opinião que passa a deshoras num dos canais de cabo e, portanto, provavelmente por isso os jornalistas não fizeram uma notícia no dia seguinte, como eles gostam tanto de fazer. Eu não sei, o Jorge Coelho deve saber, não é? Porque ele é a pessoa que está a servir de árbitro nestas eleições. Sobre as eleições propriamente ditas, sobre as primárias, eu fico contente porque vou votar, não é? Portanto, já me inscrevi, sou simpatizante, que é uma palavra que eu não subscreveria, mas é a palavra que eles me puseram, e eu também não é por causa da palavra. Portanto, eu inscrevi-me e vou votar, portanto, no domingo vou votar. Muito provavelmente vou votar Costa, embora isso eu não queira assumir ainda publicamente nada, porque... Não estou bem, estou a dizer que talvez vá, o mais provável é isso, também quero deixar isso, quer dizer, também não quero que alguns, enfim, das pessoas que gostam enfim, das coisas que eu digo, elas gostam de saber qual é a minha posição, e portanto é também para elas que estou a dizer isto, não é? Portanto, não é só, mas de facto eu não quero alguma distância em relação a este processo todo, pessoalmente, portanto, não quero alguma distância porque noutras alturas aconteceu, não que eu tivesse tido particular empenho ou gosto nisso, mas noutras alturas aconteceu eu ficar colado ou colarem rótulos muito depressa enfim, e isso não foi benéfico para mim. E, portanto, eu agora não quero alguma distância em relação a isto tudo, porque eu não ganho nada com aquilo que se passa no PS, quer dizer, ganho enquanto cidadão, não é? Acredito que ganho enquanto cidadão quando o PS está no governo, pelo menos a maior parte das vezes tem acontecido isso. E perco quando o PSD está no governo, e a maior parte das vezes isso tem acontecido. Mas para além desta relação de cidadão, eu não ganho nem perco com quem é que está no Partido Socialista. Portanto, não tenho nenhum empenho pessoal nisto, o meu empenho é o empenho de um eleitor normal. Agora, portanto, eu fico contente de poder votar, porque, como disse o João, isto não é escolher o líder do PS, isto é um bocadinho mais do que isso, não é? Isto é escolher o próximo líder, o próximo candidato a primeiro-ministro, e portanto eu fico contente, acho que é um passo em frente na democracia. Agora, o processo em si tem, quer dizer, é a primeira vez que testamos, portanto é uma aventura em que nós nos metemos. Eu tenho algumas dúvidas sobre a maneira como isto tudo foi feito, isto podia ter tido mais debate, eu acho que isto foi um bocado apressado, aliás nisso concordo com o Jorge Coelho, isto foi tudo um bocado apressado, portanto não sei se o processo correu da melhor maneira, mas nós portugueses somos useiros e vezeiros nisto, que é, não nos importamos, deixamos as coisas andar, ou não estamos particularmente atentos a nada, depois de repente e em 3 semanas fazemos qualquer coisa em cima do joelho, mais em cima do joelho ou menos. Pronto. Está dito sobre eu... Ainda vais dizer mais coisas? Espera aí. Okay. Não, pronto. Era só, posso utilizar apenas 2 minutos dos teus 8? Espera aí. É o seguinte. Não, é que tu disseste aí 2 coisas que me fizeram arrepiar um bocadinho. Mas eu ainda só estou na forma, não cheguei ao conteúdo. Mas então está bem, ainda tem conteúdo. Está bem. Ainda tem conteúdo. Estou a falar do PS e tu vais-me falar de conteúdo. Ok, anda lá, desculpa lá. Siga.
Em relação ao, eu vou ser muito breve, em relação ao conteúdo, só para dizer isto, quer dizer, eu acho que as propostas, os dois candidatos têm propostas, elas são bastante diferentes entre si, apesar de, portanto, daquilo que ressalta do espaço mediático, não é, das leituras dos soundbites, portanto, sobretudo através dos filtros, dos jornalistas, não é, que fazem interpretações sumárias e julgamentos sumários daquilo que não leem ou que não ouvem, não é, e, portanto, depois ficam-se por três coisas, que é como é que resolve a dívida, quer dizer, como se tudo se resumisse a isso, né? E a política e a governança de um país vai muito para além disso, vai mesmo muito para além disso, e pronto, e eu acho que, portanto, que estes debates não esclareceram, não por culpa dos candidatos, e todo este chinfrim em torno das primárias do PS, até porque, como eu disse, isto é um processo novo, portanto, falou-se muito tempo, gastou-se muita atenção em relação ao processo em si, e, portanto, as ideias dos candidatos, quer dizer, toda a gente ignorou isso olimpicamente e agora queixa-se que os candidatos não têm ideias novas, o que, na minha opinião, é um erro. O erro seria eles terem ideias novas, porque significava que é possível haver ideias novas e que já podiam ter aplicadas há muito tempo. Portanto, é por isso é que as pessoas nem sequer querem ouvir, porque não os querem obrigar a mentir. Não é? Quer dizer, como o António José Seguro, eu acho que ele tirou um bocado a toalha ao chão quando disse que se demitia se tivesse que aumentar impostos. A gente malta riu-se. Este gajo já não vai. Agora querem que a gente fique com a ideia de que não, estava ali um tipo sério que até dizia que se ia demitir se tivesse que aumentar impostos. Portanto, ele vai ficar na história como a pessoa que não ia aumentar impostos e a pessoa que até ia reduzir a Assembleia da República para 181 deputados, e eles vão se manter nos 230 e vai ser uma vergonha, e vão dizer que eles ganham imenso para aquilo que fazem, se bem que a questão dos 181 não deixa de ser de todo interessante se a representatividade dos pequenos partidos estiver realmente bem presente. Aliás, houve um manifesto apresentado pela SEDES há uns tempos, com o Campos e Cunha e o Ribeiro e Castro à frente dessa proposta, e pelo menos vale a pena analisar e debater. Eu não sou contra a redução do número de deputados, desde que haja um aumento da representatividade do espectro político que existe fora do chamado arco da governabilidade. E aí sim poderão de repente aparecer novas propostas e que não são as mesmas que já vêm desde 74. Portanto, todo esse sentido, a questão do Dr. José Seguro e as ideias podem ser debatidas. Agora, a única questão é a democracia, Paulo. Tu, quando dizes que vais escolher, tu não vais escolher, tu vais optar. E porque já escolheram por ti. Tu vais ali optar entre dois. Entre um e o outro. Que são duas pessoas que já foram às reuniões de Bilderberg. Portanto, já foram escolhidos para tu escolheres. Faltava esse, não é verdade? Não, é um facto. Portanto, tu para escolheres verdadeiramente, podias até votar em ti, ou no João, ou em mim, porque na realidade, se nós nos inscrevêssemos, eles só se inscreveram aqueles dois, e andaram ali 2 galos ao galinheiro, e portanto, agora vais optar. E o voto presencial, tu dizes, não significa que a pessoa que esteja lá presente esteja lá a votar. Quer dizer... Tu fazes-me lembrar, Frederico, fazes-me lembrar os neocons e os neoliberais, essa gente. Sim. Posso lembrar? Não, Não, faz-me lembrar. Porque eles têm uma teoria muito engraçada, e se vê-se agora, por exemplo, no debate do prós e contras sobre a lei da cópia privada. E então aparecem estas pessoas, portanto, que vêm dessa zona, dessa área ideológica, e que chegam a um sítio e dizem, não, eu estou aqui, eu represento-me a mim mesmo. Eu sou eu e represento-me a mim mesmo. Eu sou o indivíduo, o primado do indivíduo sobre a sociedade, e, portanto, depois estão desfeitos às postas, não é? Para as pessoas que estão lá, passaram os processos, portanto, de associativismo, e que estão lá, de facto, a representar legitimamente um grupo de pessoas alargado, não é? Porque é disso que se faz a democracia, não se faz de cada pessoa, de cada cabeça, a discutir com os outros todos, portanto, Paulo, antes que tu arranques, deixa-me dizer assim, porque senão, deixa-me lá dizer uma última coisa sobre isso. Assim, não, antes que tu arranques mesmo, antes que tu arranques.
porque depois não. Perto-me aqui em relação ao Frederico também. Já acabaste, Frederico, a tua intervenção sobre o PS, presumo. Não, nunca acabaremos, mas... Exatamente. O Paulo fez uma declaração de interesses. Eu, entre os três, apesar de toda a gente já perceber que temos opiniões políticas e simpatias e adesões mais ou menos a partidos, eu entre os três sou o único que tenho um cargo político. Fui eleito nas listas do PS como independente, no único cargo político que quer o sindicato, quer a comissão, quer a carteira, quer a deontologia permite ainda aos jornalistas, que é numa pequena freguesia em Lisboa. E tenho acompanhado, não como militante, porque não o sou, mas tenho acompanhado com proximidade a questão das primárias do PS, junto das pessoas que estão diretamente envolvidas. E, de facto, aquilo que se passa é que o PS está ele próprio a aprender a lidar com uma proposta que eu acho muito interessante, que são as primárias, mas está a aprender a lidar com isto. Portanto, a exigência que se põe nestas primárias deve levar em conta que nunca ninguém fez isto em Portugal. E muito menos o PS, que é uma grande casa da confusão, e isto é uma qualidade no Partido Socialista, para mim, não é um defeito, mas é a grande casa da confusão, permite que pessoas que abominam Sócrates e pessoas que gostam de Sócrates sentem à mesma mesa para falar daquilo que o Paulo há bocado dizia, que é o substrato, que são as coisas concretas, que é a política em si. Não interessa só como é que se resolve a dívida, ou se é mais azul ou mais amarelo, interessa de facto o que é um desígnio, se assim podemos chamar, que é um palavrão daquilo que se quer. E o PS está a aprender a lidar com isto. E há tiques muito maus dentro do PS, como há nos outros partidos, uns mais visíveis que outros, e um desses tiques vai ser aquilo que o Frederico caricaturava há pouco, que é um gajo a votar por outro, e eu estou convencido que a noite de 28 vai trazer-nos aqui sobressaltos. E esses sobressaltos é de pessoas com pouca cultura democrática. E essa pouca cultura democrática, infelizmente, existe em todos os partidos. Eu gostava, muito sinceramente, de ver o PS a ter uma atitude muito madura na noite de 28 e na manhã de 29 e na de 30 e na de 31, porque Portugal neste momento, o nosso país neste momento precisa, perante o caos que está instalado, e aí o Bergoglio tem razão, nós estamos plenamente na Terceira Guerra Mundial, mas confortáveis em casa, nós precisamos de algum bom senso, de alguma calma e de alguma estrutura que funcione. E os militantes, os simpatizantes do PS não vão fazer coisa nenhuma, não é? Vão assistir aos resultados em casa. Os militantes que estão ativamente nestas eleições, eu temo que possa haver, de facto, momentos de excitação superior em relação àquela que é necessário. Segundo ponto, eu considero pessoalmente que António Costa tem melhor preparação política do que António José Seguro para liderar um governo. Não sei se as ideias de António Costa, as ideias dele são melhores que as de António José Seguro, do ponto de vista académico, em relação ao próprio país. Só que liderar um governo e liderar um país não é pura e simplesmente ter um bom estudo académico, senão o António Barreto há muito tempo podia ter liderado Portugal. A questão é que a visão sobre a política, a visão sobre a política parece-me mais consistente em António Costa. E isto não quer dizer, apesar da citação, que António Costa ganhe a Pedro Passos Coelho. Essa é a ideia que eu ouvi do Miguel Sousa Tavares há uns tempos, depois do debate Coelho-Seguro, que não foi Costa-Concórdia. Nesse caso, ganha Costa, mas perde as eleições. Foi assim ele taxativo. E eu creio que andam a enterrar demasiado cedo o Coelho, andam a dá-lo já demasiado cedo como esfolado. Não sei até que ponto, por isso é que eu disse ontem, a Tecnoforma, vamos ver até que ponto é que entra no jargão político nacional a partir do dia 28, e portanto vamos ver como é que é. E tanto mais, setembro não tem 31 dias, começa no dia 8. Pois, eu estava a pensar nisso por acaso. Paulo? Não, é assim, gostei muito de te ouvir e tu estruturaste bem, portanto não há muito mais a adiantar sobre isso. Queria só dizer uma coisa ainda em relação, portanto, à conversa anterior, e que tem a ver com nós não escolhemos, portanto o Frederico diz que nós não escolhemos, optamos, pronto, e isso é um bocado verdade.
tendo em conta, é para isso que era, quando eu comecei a razoar do individualismo, portanto, dos liberais, dos neoliberais, tem a ver com isso, quer dizer, eu acredito nos partidos políticos enquanto processos de filtragem e de escolha dos melhores, enfim, dos mais aptos, dos mais indicados para uma tarefa. E depois compete, efetivamente, aos eleitores fazerem portanto, uma opção final entre um modelo e outro modelo. Portanto, eu acho que isso é a coisa mais, nesse sentido, as primárias são completa e rigorosamente democráticas e são de aplaudir. Não é? Portanto, não é por aí que o gato vai às vezes. Portanto, em relação agora ao resto, que é o futuro, que é o que vai sair a partir daqui, portanto, vamos já ver, por exemplo, eu conheço pessoalmente um dos Antónios, o António José Seguro. Tive com ele... É que vai estar no Costa. Tive com ele 2 ou 3 vezes e acho que o país não lhe fez justiça, acho que o homem tem uma preparação que nunca ninguém lhe reconheceu, mas tem. Portanto, o problema do António José Seguro, muito mais do que as ideias, que eu posso não me rever completamente, e é aí que entra o Costa, mas é um homem que foi injustiçado, quer dentro do PS, quer fora. Dentro porquê? Porque ele nunca conseguiu, e esse é um problema do PS, o António José Seguro nunca conseguiu que a máquina funcionasse a dar-lhe apoio. Pronto. E isto é a verdade. E esta é a verdade. Nunca. João, não faças caretas. Ele não teve o PS do lado dele, inequivocamente. Tu sabes o que é que fez, o que é que fizeram os exércitos, o exército socrático, sabes o que é que fez, quer dizer, ignorou completamente Costa, fez aquilo que, enfim, que achou que devia fazer. Eu não estou a criticar, estou a dizer-te o que é que aconteceu. Não é? E o que aconteceu foi que as tribos do PS disseram, ok, este é para queimar, porque este é um líder de transição, percebes? Que é a história dos líderes de transição. Era o que disseram do Marcelo, quando ele veio. Exatamente, e os grandes partidos gostam de ter o líder de transição. Pronto, e o Seguro tentou contrariar a história do líder de transição, mas era um homem, efetivamente, que ia mais além do líder de transição. Ele não é o Franco, o Nogueira, do PSD. Esse sim, esse foi um líder de transição. Topa o Gigi, não? Muito rapidamente, eu há dias estava a ver o Benfica a jogar contra o Zenit, quando estava a perder 2-0, e foi quando começou a jogar melhor e que estava com -1, e eu disse assim, aqui é pá, o Benfica parece o António José Seguro. Tá bem, mas deixa-me lá acabar. Exato. Bem, então, o que eu queria dizer é isto. Portanto, independentemente de nós conhecermos as pessoas, portanto, eu conheço António José Seguro e não conheço António Costa, nunca estive no mesmo sítio que ele, nunca falei com ele, portanto, eu não tenho o fio, o tato da pessoa, mas, portanto, porque é que eu estou mais inclinado para o Costa? Porque me parece isto, quer dizer, com o Seguro eu já percebi que não há aqui grande, quer dizer, se o Seguro ganhar, continuamos a não ter um PS, ele não é capaz, a figura dele, a personalidade dele, a maneira como ele tem conduzido os processos e tem feito as coisas, ele não é capaz de unir o PS, portanto, se ele não for capaz de unir o PS, a desgraça eleitoral é certa, não é? Enquanto eu estou a ser pragmático, eu não me interessa muito percebes? Estou a ser eleitor pragmático, portanto, eu olho e vejo, ok, com o António Costa, eu vejo ou prevejo uma possibilidade de, efetivamente, ele reunir ali uns cargos, claro, haverá alguns membros da família segurista que não irão não dar apoio, portanto, mas pelo menos não estarão a fazer o contravapor que algumas pessoas andaram a fazer ao António José Seguro durante estes anos. Não lhe irão fazer contravapor, até porque não terão expressividade numérica para fazer, ou antes, para que esse contravapor produza algum efeito, não é? Portanto, nesse sentido, eu acho que a vitória de António Costa é um pouco melhor para mim, enquanto eleitor de esquerda, não é? Porque é mais provável, e atenção, anotem as minhas palavras, fica mais provável uma hipótese de derrotar a candidatura que aí vem, que é de Passos Coelho, do que, portanto, é mais provável isso com Costa do que com Seguro. É isto que eu acho. Agora, porquê é que eu digo que é mais provável? Porque, francamente, isto
apesar do país estar na situação completamente desgraçada em que este governo o deixou, o conseguiu colocar ao fim destes 3 anos, nós temos um país completamente parado, completamente destroçado, completamente, nada funciona, algumas coisinhas que têm vindo de economia são pontuais, não são nossas, têm a ver com o turismo, felizmente, Lisboa está cheia de turistas, portanto, há coisas aqui muito boas, mas que não dependem de nós, dependem de um certo contexto europeu. Agora, esse contexto europeu é extremamente frágil, não é? Não há recuperação económica conseguida na Europa, a própria Europa está metida numa camisa de sete varas e, portanto, esta extrema dependência que temos não se resolveu, nós não resolvemos nada e temos um país completamente paralisado. Mas, apesar disso, esta gente está mais perto da reeleição do que qualquer candidato de esquerda. Mas, correto. Frederico, notas finais. Notas finais é para falar também de uma eleição que eu ando a seguir com algum interesse, que é no Brasil. Portanto, como previsto, depois da queda do avião de Eduardo Campos, parece que, portanto, Marina está a arriscar-se a ser mesmo eleita presidente do Brasil, numa segunda volta eventual. Vamos ver. Paulo, notas finais? Não, eu depois de ter falado tudo o que falei, não tenho coragem de fazer uma data final. Mas faço eu. Uma pequena notícia perdida na net dizia que Vítor Bento, que é o rapaz careca do Banco da Borboleta, saiu do novo banco, nada por causa da venda ou da desvenda, nada por causa da pressa ou da lentidão, mas sim porque disse a Carlos Costa que não acreditava que o novo banco passasse os testes de stress que vêm aí do Banco Central Europeu em dezembro. E Carlos Costa pediu-lhe que mesmo assim aguentasse e desse a cara pela falha, e Vítor Bento disse que não, porque precisava, aí sim, de outras condições para pôr o banco em condições para passar os testes de stress, o que aparentemente lhe foi recusado. É uma notícia da semana passada, que saiu pela Lusa, apareceu em 2 ou 3 agregadores, ninguém falou nisto. Portanto, Vítor Bento não saiu nada por causa dos 6 meses, o nosso estoque da Cunha tem uma missão muito simples e Vítor Bento parece que estava consciente do que é o novo banco, isto é, o buraco, a carteira, é muito maior do que nós possamos imaginar. Vamos seguir a história, que a história ainda não acabou. Um abraço. António Costa ouviu manifestar apoio a Francisco Assis, mas na altura era o único no terreno. Obviamente, o António Costa conhece bem os 2 candidatos que agora já existem, portanto, pergunto-lhe se quer também dar uma palavra de apoio a António José Seguro em termos semelhantes ao que fez com Assis, ou se o apoio a Assis era já um apoio definitivo, quem quer concorresse. Não, eu apoiei o Francisco Assis e apoio o Francisco Assis. De facto, não conheço bem os 2 candidatos. Conheço bem o Francisco Assis, não conheço bem o António José Seguro. Quer dizer, sei quem é, quer dizer, já nos cruzamos, já... Quer dizer, conhecer no sentido de... Isso até conheço há mais anos, do ponto de vista de conhecer pessoalmente. Bom, isso já nos conhecemos até há bastante mais anos do que o Francisco Assis, mas não é uma pessoa com quem tenha trabalhado, com quem tenha convivido, com quem que conheça pessoalmente e, portanto, não lhe sei nem qualidades nem defeitos e, portanto, não tenho essa avaliação. Agora, relativamente ao Francisco Assis, é um percurso intenso que tenho acompanhado de perto e que tenho muita admiração, desde o trabalho que fez enquanto Presidente da Câmara de Amarante, à forma como soube dirigir a Federação do Porto e tomou posições muito difíceis e corajosas em momentos críticos em que as pessoas se afirmam, e a forma como tem liderado o grupo parlamentar. Tem tido sempre uma intervenção política constante, clara, inequívoca, em que se percebe a densidade da pessoa, o seu pensamento, mesmo quando se concorda ou não concorda com ele nesta naquela posição. E grandes diferenças para o candidato António José Seguro? Não se trata de fazer diferenças, como digo, não conheço bem o António José Seguro, é certamente... Pelo menos o pensamento político, não tanto enquanto pessoa. Não conheço. Portanto, quer dizer, relativamente ao Francisco Assis conheço, admiro, tenho estima e estou em condições de apoiar. Mas, obviamente, isto não são escolhas absolutas nem de valor absoluto, são propostas políticas que serão apresentadas, densificadas, debatidas e que permitirão, certamente, aos militantes socialistas e a mim próprio também, escolher bem uma próxima liderança.